Vamos falar agora sobre espaçamento entre os dentes, que nós ortodontistas chamamos de diastema. É o nome técnico para esse tipo de problema que a gente precisa corrigir, principalmente quando ela ocorre nos dentes posteriores. Lá nos dentes de trás, quando a gente tem algum espaçamento, é muito comum a gente ter impacção alimentar, ou seja, o alimento ficar retido ali. E nesses casos, causa um grande prejuízo para a qualidade de vida do paciente, porque toda hora essa gengiva inflama, ela dói, ela apresenta sangramento muitas vezes recorrente. O paciente toda hora se queixa, né? Porque é uma rotina, na rotina diária dele, ele sempre tem que ficar passando fio dental, ali com muito mais frequência, porque qualquer coisa permite um acúmulo muito grande de alimento naquela região. Então, existe o aspecto funcional ali importante para que não haja nenhum comprometimento na saúde da gengiva desses dentes posteriores quando a gente tem um espaçamento. Esse é um tipo de problema que requer atenção e a gente faz facilmente com tratamento ortodôntico. Com alinhadores transparentes a gente resolve de maneira bem simples. O que mais chama a atenção do ponto de vista estético é quando esses espaçamentos acontecem nos dentes aqui da frente, principalmente entre esses principais aqui que a gente chama de incisivos centrais superiores. A gente tem que ter um ponto de observação importante, porque não é só o posicionamento do dente que a gente precisa observar, mas também a relação de uma estrutura que a gente chama de freio labial superior, que é, se a gente levanta o lábio aqui, a gente vai perceber que existe uma linha, uma continuação de uma linha aqui, de uma estrutura que vem desde o lábio superior e ele vai terminar aqui bem próximo da gengiva desses dois dentes centrais aqui, dos incisivos centrais superiores. Dependendo de onde termina essa inserção que a gente chama do freio entre os incisivos centrais, se ela é muito baixa, se ela fica muito aparente aqui, ela pode comprometer esse fechamento do espaço entre os incisivos centrais. Então, às vezes até a gente consegue realizar o fechamento, mas ele não é uma resolução que a gente consiga manter, porque logo a gente observa uma reabertura caso o freio labial esteja muito baixo, a inserção dele esteja muito baixa. O que faz nesse caso? A gente muito provavelmente tem que fazer um procedimento complementar, a gente chama de frenectomia, que é a remoção dessa inserção muito baixa, desse freio labial, para que a gente consiga ter maior chance de permanecer depois pós-tratamento ortodôntico com esse espaço fechado. Então o ortodontista já vai te avisar, ou tem que te avisar previamente quando ele observar que existe uma situação de freio labial atrapalhando ali o posicionamento ou fechamento desse diastema entre os incisivos centrais. E obviamente, esse tipo de tratamento, o fechamento, não a frenectomia, né, que tem que fazer num procedimento que não é o ortodontista geralmente que faz, é um colega, né, que geralmente faz, mas o fechamento desses espaços, seja aqui na frente, seja lá atrás, é facilmente resolvido com os alinhadores transparentes, um tratamento que a gente consegue, com certa facilidade, fazer o fechamento desses espaços. Obviamente, tem casos mais desafiadores. Então, eu citei aqui a situação do freio labial, que é uma situação mais desafiadora, mas vamos pensar numa situação em que o paciente só tem espaços, muitos espaços, num dos arcos. Por exemplo, só tem em cima e embaixo, ele quase não tem espaço. Dependendo de como está posicionado a arcada superior com a inferior, a gente vai ter um problema, porque a gente tem espaço só numa das arcadas. Então, esse tipo de situação, às vezes, é mais difícil a gente conjugar. Mais difícil ainda é quando a gente tem falta de espaço aqui, então os dentes embaixo, por exemplo, são muito desalinhados, e em cima a gente tem muito espaçamento. Então, esses casos, de fato, são muito desafiadores, porque a gente tem duas situações muito contraditórias. Muitos espaços sobrando numa arcada e espaços faltando na outra. E aí, como resolver isso, como equacionar, o ortodontista tem que avaliar com calma. Mas esses casos eu já antecipo para vocês que são casos mais difíceis, são casos de mais difícil resolução. A origem desses espaçamentos também
pode estar relacionado a tamanhos dentários muito pequenos. Então, eventualmente, se o paciente tem determinados dentes de volume e tamanho muito menor do que seria o proporcional aos outros dentes que ele tem na arcada, é mais comum ele apresentar esses espaçamentos. E aí, nesse caso também, eu tenho que, no exame, quando você vier, já entender e fazer a leitura de que as proporções estão erradas para não te indicar um tratamento incorreto. Qual é o tratamento mais, assim, ao meu ver, mais correto nessas situações em que você tem volumes muito pequenos de dentes, muito pequenos comparado com os outros dentes presentes ali na arcada? A gente tem que modificar a forma, a gente tem que, de alguma maneira, viabilizar, reposicionar esses dentes para que num tratamento complementar se faça ali o preenchimento, né, dos dentes que são muito pequenos para um volume compatível com os outros dentes que o paciente tem na arcada. Então são uma série de fatores aí que a gente leva em consideração. Por isso, o ortodontista experiente, né, vai olhar esse caso, vai conseguir planejar. No planejamento com alinhadores ortodônticos transparentes, a gente consegue já até provisionar o espaço certinho para que fique bem proporcional e todos os dentes ali fiquem harmônicos ao final do tratamento. Por quê? Porque a gente planeja no computador o quanto de espaço que a gente quer deixar para essa reconstituição, para que fique bem natural, para que você fique com dentes harmônicos, de tamanhos harmônicos entre si. É isso, diastema às vezes pode ser mais desafiador o caso, e um ortodontista bastante atento e bastante experiente vai saber contornar esses casos sem grandes dificuldades, tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.